Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério. Vamos comentar aqui sobre a live do Rocieli Soares, a live de ontem, às 7 da noite. Eu assisti toda a live, 1h10, 1h15, algo assim. E venho dar a minha opinião aqui e mostrar para você o resumo do que foi essa live aí. Comentar, na verdade, o que foi essa live. Você que assistiu a live do secretário, o que você achou? Comenta aqui. Foi ótima? Foi boa? Foi ruim? Ou foi péssima? Eu já posso garantir aqui que realmente não agradou todo mundo. A sensação que eu tive foi de cansaço. Realmente começou... Teve um momento, gente, que começou a falar uma linguagem muito técnica. Eu não estava entendendo mais o que os homens estavam falando lá. Enfim, eu achei... Não achei boa. Não achei boa, achei ruim. De ruim para péssima. Mas vamos aqui falar os detalhes. Bom, o secretário se atrasou um pouco. Começou 5 minutos depois. No começo estava sem áudio a live, aí eles foram arrumando lá. No final das contas, após uns 2, 3 minutos mexendo, voltou a funcionar o áudio. A live, embora não tenha sido boa, não foi de total fracasso. Ela teve um pico de 8.700 online. Muita gente assistindo essa live e o secretário não soube se aproveitar dessa audiência. Infelizmente. Até porque quem estava não na oposição, mas a conversa que ele estava tendo com a outra pessoa, o Rodrigo, que foi o convidado, ele não ajudou. Ele poderia esquentar bastante essa live, fazendo perguntas pertinentes, interessantes, que a gente já debateu aqui no canal e que muitas pessoas vinham debatendo nas comunidades, no Whats, e que não focaram muito nessas perguntas. O que aconteceu? A live era para GOI e para agente de organização. O convidado era um GOI lá da escola de Guarulhos. Ele disse que também é professor numa escola privada, isso aí foi ele falando. E disse também que é adestrador de cães. E eu fiquei pensando, por que falar de tudo isso? Mas enfim, ele fez toda a apresentação lá e começou a falar algumas coisas sobre os vencimentos do GOI, né? Quanto que ficaria o vencimento do GOI. Enfim, começou a discussão sobre alguns temas relacionados ao cargo de gerente de organização escolar. Até então, demorou um pouco para começar a falar de agente de organização. E aí, avançando, começou a falar, depois de muito tempo, começaram finalmente a falar de agente de organização. E aí o secretário disse o seguinte, que não vai ter aumento na base, no salário base não vai ter aumento porque estamos numa pandemia. E ele disse que é uma promessa, isso foram as palavras deles, do Rocieli, é uma promessa insana, prometer aumento salarial no meio da pandemia. E começou a argumentar que parece que tá sem dinheiro a Secretaria de Educação, enfim. Então ele fechou aqui, não vai ter reajuste salarial nem tão cedo. Então assim, 1.056 até sabe lá Deus quando. Tá? Mais pra frente ele comenta, obviamente que eu marquei uma colinha aqui, tá, pessoal? Mais pra frente ele falou da progressão. Ele afirmou que vai arrumar essa questão da progressão aí a partir de agosto, tá? Mais pra frente já os assuntos que interessam bastante a muitos inscritos no canal, mas assim, é um assunto que interessa mais a quem é efetivo. Quem é temporário e quem está esperando uma segunda chamada, não importa tanto. Ele afirmou, ele garantiu que a remoção abrirá inscrição em julho e a troca será em 2021.
Em julho tem a inscrição. Em dezembro sai o resultado da remoção. Em janeiro, o funcionário já começa a trabalhar em outra escola. Isso ele deixou bem claro. Depois, eles começaram a falar novamente sobre os vencimentos do GOI, o que estava errado, o que estava certo. Enfim, parecia que ele estava reclamando que o GOI não ganha muito, que tem que ganhar mais. Só que assim, nessa história aí, quem está ganhando pouco é o agente de organização. Quer dizer, é aquela questão. Deveria ter, não uma pessoa só, deveria ter um GOI e um agente de organização. Abrir a voz para o agente de organização também. Porque ele, como GOI, representando o agente de organização, tudo bem, ele já foi agente, mas no momento ele é GOI. Querendo ou não, a pessoa vai acabar puxando para o lado dela. Então deveria colocar um agente de organização que vai puxar para o lado dele. Não um GOI. E aí começaram a falar sobre GOI de novo. Aí depois de um tempo, voltou-se a dar atenção para o agente de organização. Aí foi falar do Vale Alimentação. E aí ele falou uma coisa importante. O Vale Alimentação, mesmo as pessoas, que não é meu caso, que não é o caso de muita gente, tá? Mesmo as pessoas em teletrabalho não terão seu Vale Alimentação cortado. O secretário garantiu isso. Ele disse na live que não haverá o corte no Vale Alimentação. Porém, no auxílio transporte, aí ele usou um aparato legal para argumentar, vai ter o corte. Quer dizer, assim, se a pessoa, não é que vai ter o corte, se a pessoa não for presencialmente, a escola, ela não vai receber o Vale Transporte. Foi isso que ele decidiu. Disse que não tem como, que não vai pagar o auxílio transporte a quem está em teletrabalho. Este argumento do pessoal era o seguinte, porque você em teletrabalho, você terá um consumo de internet, de energia elétrica, e você está usando o seu equipamento, as suas máquinas na sua casa. Pode ser que dê um defeito na máquina, e aí quem vai consertar? Então, o gasto de energia elétrica, essas coisas todas, o auxílio transporte auxiliaria no pagamento dessas despesas. Mas você pensa, poxa, mas não faz muito sentido. Faz sim. Imagina se você mora sozinho, sozinha. Você vai trabalhar, você desliga tudo. Não está gastando energia. A partir do momento que você está em teletrabalho, você está consumindo energia. Então, há este gasto aí. Mas o secretário disse que, infelizmente, o auxílio transporte não será pago a quem fizer o serviço aí de casa. O aumento do VA, ele falou que não tem como. Lembra que a gente comentou? Seria interessante se aumentasse de R$12 para 15, por exemplo. Só que ele disse que não tem como fazer esse aumento, nem para R$15, nem para nada. Vai ficar R$12 este ano, vai bater R$12. No ano que vem, provavelmente R$12 também. Porque quem trabalha no Estado há muito tempo sabe que eles ficam muito tempo para reajustar esse vale alimentação e após muitas brigas. Quantos e quantos anos não ficou a R$8? E ele disse que não tem como aumentar porque é uma competência da Secretaria da Fazenda. E aí a Secretaria da Fazenda teria que modificar lá e parece que paga R$12 para todos os setores, com exceção da Polícia Militar. Aí falou que poderia ser que entrasse com uma medida lá, que a Secretaria de Educação virasse uma exceção e pudesse aumentar o VA, conforme acontece com a Polícia Militar. É interessante que essas perguntas foram feitas pelo GOI, de uma listinha que ele tinha de reivindicações, e ele fazia a pergunta, o VA poderia aumentar. E aí o secretário dava a resposta do que não pode e não tinha um contra-argumento, ficava por isso mesmo. E muitas vezes, infelizmente eu não posso falar que foi boa a atuação do senhor Rodrigo, e, infelizmente, não é nada pessoal, pode ser que um dia a gente se torne, de repente ele está assistindo aqui, colega de trabalho, ele é professor, futuramente eu serei professor,
mas realmente nessa live não fez por onde, não defendeu a categoria de AOE, infelizmente. E muitas vezes o secretário falava, manda mais questionamentos aí que o pessoal tá pedindo, e aí ele falava do GOI. Aí começaram a falar do GOI de novo, sobre a dura vida do GOI e o caminho que ele traçou até ser GOI, enfim, todas essas questões, muitas questões pessoais. E o tempo foi passando e a gente começou a perceber que não estava sendo produtiva a live. Aí, após ele falar de novo do GOI, o secretário começou a ler comentários. Ele começou a escolher, obviamente, político, escolheu os comentários ali que lhe convém. E aí teve um questionamento interessante, que era a respeito do Ali. Por que o Ali não poderia ser igual ao professor, já que o agente de organização e o professor trabalham no mesmo ambiente, na mesma escola, e o professor ganha R$ 450 de Ali e o agente de organização 155. E aí o Rocieli Soares não disse que vai deixar igual, mas falou que é uma questão importante de ser analisada e vai reavaliar essa questão do Ali. Não disse se vai aumentar nem se vai diminuir, mas disse que vai observar e fazer alguma mudança futuramente. E aí, aos 46 minutos e 50, finalmente, em 10 segundos, foram 10 segundos só de fala do secretário com relação a esse assunto. Segunda chamada. Aí ele disse que espera que seja no segundo semestre. Ele não foi como da remoção, que ele garantiu, estou assegurando, será tal dia, tal mês, e explicou detalhes. Não, da segunda chamada, ele falou assim, rapidinho, disse que, não teve, mas a gente esperamos que tenha no próximo semestre, e aí ele já pulou para falar sobre os temporários, que o temporário ele não está ali para substituir um nomeado, enfim, ele mudou de assunto, mas ele deixou essa fala aí. Vou até mostrar aqui para você o trecho que ele fala da segunda chamada, que foi tão rápida que muita gente nem percebeu. Olha só. Estou vendo aqui as perguntas. Então, uma coisa importante aqui de valorização que a gente tentou, primeiro, não conseguimos ainda chamado concurso público, a gente está com essa limitação. Esperamos no segundo semestre conseguir, foi uma pergunta que, inclusive, importante. Aí o pessoal perguntou, mas por que você fez temporário? O temporário não tem nada a ver com concursado nesse momento, porque a vaga dos temporários é para ocupar pessoas cedidas, pessoas afastadas, que eu não posso chamar um concursado no lugar. É muito importante entender essa diferença. Aí depois disso, mais para frente, começaram a falar de assédio moral, e o Rocieli meio que, não sei, ficou falando assim, a gente tem que analisar isso aí, tem que ver, não pode acontecer. Mas, tipo, ele quis dizer assim, que não tinha conhecimento de relatos que isso realmente aconteça. Ele transpareceu que talvez houvesse um exagero de uma parte ou outra. Aliás, o secretário de Educação, muitas vezes quando faziam alguma pergunta para ele dizia que não tinha conhecimento, que precisava de mais elementos, que ia avaliar, e no final das contas acabava não respondendo nada. Essa foi a impressão que eu tive, e muitas pessoas teve. E outra impressão que eu tive dessa live foi que parecia uma conversa de compadres ali, sabe? Muito blá blá blá, cada um puxando o assunto pro lado pessoal, muito pouco produtiva, vamos dizer assim. Depois da assédio moral, aí foi a gota d'água. Quando o Goi falou disso, eu falei, não, acabou a live, acabou por aqui. Ele falou da comunicação. Gente, o que tem a ver a melhoria do cargo com a comunicação o que ele quis dizer? Que a comunicação da Secretaria de Educação com a ADE e a ADE para a escola
fica muito confusa. Era isso, que devia melhorar a comunicação. Mas isso vai mudar a vida de alguém agora, gente? Agora, isso é uma coisa que tem que ser vista muito lá para frente. Primeiro vai arrumando os pequenos detalhes aí, pequenos grandes detalhes. Ajuste salarial, vale transporte, vale alimentação, que tiver que arrumar o vale. Depois vai ver essa questão da comunicação. Poxa, porque quem abre esse negócio de comunicação é o boy e a diretora. Eles que têm esse acesso comunicativo com a Secretaria de Educação e com a diretoria de ensino. Então, assim, totalmente desnecessário esse comentário, e a partir daí eu falei, não, agora a live acabou mesmo. Depois disso, um começou a puxar a sardinha do outro. Desculpe, mas eu tenho que falar o que eu vi. O que eu vi não é nada pessoal. Tá? E no final, o Rocieli afirma que não vai pagar o bônus. Aí me corrija. Ele disse que não vai pagar o bônus esse ano. Outras pessoas falaram que vai ver isso aí. Eu entendi que ele não vai pagar o bônus este ano. E no curto prazo, foi afirmado o quê? No curto prazo, remoção, vai ter remoção, e que vai ter inscrição para a GOI, provavelmente na semana que vem. Tanto o secretário quanto o GOI diz que são muitas mensagens, elas passam muito rapidamente, não tem como a gente ler tudo, não tem como a gente comentar de tudo. Só que assim, tinha muitos comentários repetidos. Segunda chamada, toda hora alguém colocava lá. E o secretário falou isso aqui, 10 segundos, sobre a segunda chamada. Os meus questionamentos também não foram falados. O bônus na pandemia, eu comentei lá várias vezes, cagaram pro meu comentário. A questão dos temporários, muita gente comentando isso, temporários, como ficarão? Vai acabar o contrato? Vai ficar por isso mesmo? O que vai acontecer? Vai renovar? Sem resposta. Ninguém falou, fica por isso mesmo. E no final das contas, teve os agradecimentos, ambos falaram amém e acabou a live. Assim, particularmente, eu achei a live muito ruim, eu esperava muito mais. Eu terminei a live, terminei de assistir, bastante decepcionado, mais de 1 hora assistindo, algo que foi bastante improdutivo. Mas estou de parabéns os agentes de organização e as pessoas que pretendem ser agentes. Pelo menos no meu canal aqui deve ter ido umas 50 pessoas, pelo menos 50 pessoas, e ninguém falou palavrão. Pessoal muito bem educado, foi muito bom. A atitude dos agentes foi muito boa. Mas assim, se tiver uma próxima oportunidade, eu acho que seria interessante a gente comentar com o secretário, se ele for fazer, colocar um agente de organização lá, na live. Ou então, coloca um agente de organização e faz a live só para agente de organização. Por que tem que colocar os dois cargos no mesmo saco ali? Não tem muita relação uma coisa com a outra. É totalmente diferente. O gerente de organização escolar é totalmente administrativo. O agente de organização, ele é administrativo e também ali no pátio. Ele também é de apoio do magistério. Ele auxilia o professor. Então não tem muita ligação. Daí, da próxima vez, quem sabe, sai uma live só para tratar do assunto de agente de organização. Mas no momento, assim, a gente acha um pouco difícil. Vamos ver o que vai acontecer. E, em resumo, é isso. Essas foram as coisas que foram ditas lá na live. Na descrição do vídeo estou deixando um resumo que eu tirei de um grupo e colocaram isso. Acredito que é isso, mas enfim. Tem certas coisas ali que eu não concordo, mas se muitas pessoas chegaram nessa conclusão, então tá o resumo aqui na descrição do vídeo do que foi essa live, tá certo? É isso. Até a próxima. Valeu!